Olá! Hoje é um assunto muito importante para quem opera análise técnica. Às vezes a gente fica lá no gráfico analisando e pensando, nossa, será que essa tendência, será que essa perna forte, esse movimento, ele vai ter continuidade por muito tempo? Será que esse movimento ele vai reverter? E hoje nós vamos falar justamente do fim de uma tendência, do fim de um movimento. Vamos conhecer um pouquinho das características que podem ocorrer no gráfico que a gente pode estar identificando como o fim de uma tendência. Essa análise se dá justamente pelo que já estamos falando em vídeos passados sobre barra de tendência. Nós vamos conhecer as características dessa barra e como ela pode ser útil no nosso operacional. Se você ficou interessado, fica no vídeo, dá aquele joinha, já curte antes de começar, ajuda esse canal a crescer e vem comigo. Espero que você tenha ficado interessado nesse assunto. Eu me chamo Nayana Loibos, para quem ainda não me conhece, eu sou trader há 3 anos do mercado financeiro e opero day trade. Diariamente eu tô no gráfico ali, operando day trade. E hoje é um assunto que eu gosto muito de falar, eu gosto muito de observar no gráfico, que é sobre reversão. Um dos aspectos da reversão, que é como identificar o fim de uma tendência com as características da barra de tendência, essa barra que a gente já vem estudando já nos vídeos anteriores. Se você não assistiu, assista porque vale muito a pena. Eu acredito que vale muito a pena. Deixa seu comentário, deixa sugestões do que você quer ver aqui, do que você quer aprender, do que você sempre quis aprender e vamos nessa. Já estamos aqui no nosso slide para definir as características de uma barra de tendência. Primeiro, a gente precisa saber que toda barra de tendência é, sim, uma tentativa em romper em tendência. Romper em tendência é simplesmente a gente ter algum ponto específico de onde o preço está passeando e caminhando, como havíamos falado, por exemplo, em uma lateralidade, aonde o preço sempre bate num ponto e volta para baixo, sempre bate num ponto embaixo e volta para cima, por exemplo, e de repente essa linha imaginária que a gente vê que o preço está caminhando, a gente pode traçá-las no gráfico também a partir das máximas e das mínimas de barra. Se você traçar essas linhas ou as imaginar no gráfico, você pode prestar atenção que em algum momento ali do gráfico essas barras de tendência elas rompem em tendência, ou seja, elas ultrapassam essa suposta linha que nós estamos vendo no gráfico. Como eu disse, você pode desenhar muitos gráficos, eles têm muitas plataformas de gráfico e todas eu acredito, mas eu uso a Profit Chart. Eles têm maneiras de você desenhar no gráfico as suas análises. Então você vai perceber que se você olhar uma linha, né, um range de preço onde o preço está naquele momento e de repente ele passa a outro patamar, você pode ver que essa barra de tendência foi uma barra de tendência que rompeu a outro patamar e deu continuidade. A tentativa de romper uma tendência, ela funcionou. E às vezes ela não funciona. E esse é justamente o assunto desse vídeo. É quando uma barra de tendência ela simplesmente não tem continuidade e ela reverte a outro lado, ok? Uma barra de tendência ideal tem um corpo de um tamanho moderado, tá? Ideal. O mercado nem sempre é ideal, mas uma barra de tendência é ideal quando tem um corpo de um tamanho moderado, né? Não tão exagerado.
indicando que o mercado se distanciou da abertura da barra no momento em que ela fechou, ok? Então, barras de tendência a gente pode caracterizar como fechamento longe da sua abertura. Uma barra de tendência ela é um impulso. Se for de alta, ela vai estar direcionando o preço para cima, impulsionando o preço para cima. E se for de baixa, ela vai estar impulsionando o preço para baixo. Ela é um clímax. Um clímax é uma exaustão, ok? E é um pouquinho disso que vamos falar hoje. Uma barra de tendência ela também é um rompimento, como já expliquei agora nesse instante passado do vídeo. O que é um rompimento? É quando ela vai além do range de preço ao qual ela se encontrava anteriormente, tá? Uma barra de tendência é um gap, nós também vamos falar sobre isso em vídeos mais à frente, e ela também pode ser uma parte ou todo de um vácuo, ok? Um vácuo é basicamente quando o preço chega numa região onde há interesse de traders forte, tanto compradores, por exemplo, se o gráfico está subindo e ele sobe muito rápido, a barra ela é muito grande e ela sobe muito rápido, até parecendo que não houve negociação nesse espaço de tempo ali, que ela subiu tão rapidamente que você tem a impressão de não ter tido negociação e ela passou correndo a um local aonde traders fortes estavam esperando para negociar, tanto compradores para realizar os seus lucros, porque quando os compradores realizam seus lucros, eles se tornam vendedores, tanto para a entrada de novos vendedores naquele ponto. E nós vemos muitas vezes o gráfico voltar a um ponto mais para baixo quando isso acontece. Bom, toda barra de tendência pode ser o fim de uma tendência ou o início de uma tendência. Ela pode ser outras coisas e nós vamos estar caracterizando-a aos poucos. Quando uma barra de tendência é o fim, pode ser o fim de uma tendência após um movimento prolongado. Então nós já temos uma grande característica de uma barra de tendência que está apontando um provável fim de tendência, tá bem? É após um movimento prolongado, como nesse gráfico aqui. Nós já tínhamos uma queda prolongada nesse dia e essa barra de tendência super grande, ela pode sim ter ditado o fim dessa tendência anterior e foi exatamente o que aconteceu. Depois vocês podem estar olhando lá dia 21/6/2022 no índice. Esse foi uma reversão de tendência. Corpos muito grandes após um movimento prolongado demonstra sim um clímax, uma exaustão, um ponto em que houve interesse mútuo, aonde vendedores estavam muito provavelmente realizando seus lucros e se tornando compradores, e o ponto onde novos compradores entraram na compra, visualizando a oportunidade de uma correção até um ponto do gráfico daquele dia ou até mesmo uma reversão. O Holbrook diz o que, gente? Quando há uma barra de tendência muito grande aparecendo uma tendência de baixa e o oposto também é válido, tá? Uma barra de tendência de alta aparecendo numa tendência de alta, né, muito grande, isso é um clímax. E depois que ele se forma, muitas vezes não resta ninguém para vender. Nesse caso do exemplo, ou ninguém para comprar, se fosse uma tendência de alta, deixando os compradores no controle do mercado. Nesse caso do exemplo, se fosse uma tendência de alta, deixaria os vendedores no controle do mercado.
Essa é uma ótima característica para ser estudada no gráfico. Então, passe a perceber as barras de tendência muito grande após um movimento prolongado e faça suas próprias deduções. Barras de tendência também que acontecem após um rompimento. Corpos muito grandes após o rompimento de algum ponto. Aqui ao lado, a gente pode ver que nós tivemos um ponto de uma mínima do dia 13, tá? Esse gráfico é de 60 minutos do índice, do dia 13 ao dia 19 do 5. E nós temos um ponto aqui, né? O fundo desse dia, do dia 13, nós marcamos aqui com essa linha azul e percebemos que essa barra tentou romper esse fundo, apesar dela ter tido continuidade depois, logo falhou e outra barra deu início a uma correção. Então podemos ver nesse mesmo gráfico aqui que está na tela que uma barra muito grande de tendência de baixa tinha a intenção de romper em tendência esse fundo do dia 13 de junho, esse último fundo que nós temos aqui. E ela falhou logo em seguida, e essa barra que foi uma barra de tendência de alta, que entrou novamente para dentro desse ponto, deu uma continuidade de correção. E se você for ver o próximo dia, dia 20, né, esse movimento ele continuou. Tá bem? Então a gente pode ver que um movimento de tendência ele se inicia com uma boa barra de tendência, ou seja, uma boa barra de rompimento. E esse daqui rompeu mesmo para cima, né? Foi a falha desse rompimento para baixo dessa linha. Ele, quando rompe para cima novamente, quando ele volta para cima, ele é realmente um rompimento e não uma falha de rompimento. Então, corpos muito grandes podem ter bastante características, né? E a gente precisa só estar atento ao contexto do gráfico. Os traders devem compreender que precisam avaliar em cada uma das barras durante o dia todo se o rompimento irá continuar ou se irá falhar e então reverter. Ok? Essa aí é a dica do All Brooks. Essa é a minha dica de hoje, tá bem? Aqui a gente teve o rompimento desse ponto, né? Só pra ser mais claro, a gente teve o rompimento desse ponto, dessa intenção dessa barra de continuar na barra após, né? Uma boa probabilidade de continuar, mas não foi o caso, falhou, né? Então, essa foi a barra de rompimento. Essa foi uma falha de rompimento, tá? Pra gente poder distinguir uma coisa da outra. Essa é uma barra de falha de rompimento, porque o corpo dela fechou acima dessa linha, e essa foi uma barra de rompimento. Mas tivemos uma barra com corpo muito grande após um rompimento, né? A gente teve um rompimento e essa barra tava aí para mostrar esse clímax, tá bem? Num ponto importante. Voltando aqui para mim, era isso que eu tinha para mostrar no dia de hoje para vocês. Percebam isso no gráfico, percebam essa diferença, essa característica da barra, e que a barra de tendência após um rompimento, o que acontece, e uma barra de tendência após um movimento prolongado, né? O que acontece, tá bem? Tem todos esses pontos para vocês analisarem, e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima terça.